abordar o terceiro aspecto, o aspecto ético-moral. Haverá renovação social? Severino Celestino da Silva é doutor em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em interiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: TRTG, enxerto ósseo, cirurgia periodontal, reconstrução, placa bacteriana, endocardite infecciosa, doença, aqui tem alguma coisa que não sei se está correto, placa bacteriana, e tem uma série aqui de referências, uma série de tratamentos, e atua também, e desenvolve muito de perto, na área da teologia bíblica, religião, tradução de textos sagrados do hebraico para o português. Coordena um grupo de pesquisa intitulado, creio que Bereshit. Então, conosco, Severino Celestino. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer o convite, o honroso convite que nos foi feito, e agradecer a oportunidade de estar aqui estudando e aprendendo com o professor Breno, com o professor Homero e a sua Ilíada filosófica, tanto mexeu conosco, que trouxe assim uma base histórica muito interessante em relação à doutrina espírita. E antes que se instale aí o nosso material de exposição para vocês, eu queria dizer, falar um pouquinho dessa parte que nos cabe: haverá uma nova sociedade. Eu queria inicialmente dizer a vocês que Kardec faz uma revelação muito interessante no capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos informa que é com muita prudência que os Espíritos trazem as suas revelações, e que eles lentamente vão trazendo informações e que outras serão reveladas no futuro. E aí Kardec justifica essa informação dizendo assim: se os Espíritos não disseram tudo, não é porque a doutrina espírita possui mistério, mas porque cada coisa deverá ser revelada a seu tempo, à medida que estejamos preparados para receber. Em outras palavras, como disse o nosso querido Homero, citando Kardec, que eu cito também, estava falando no livro do Eclesiastes: não existe nada escondido debaixo do sol. Mas ao mesmo tempo, a questão 17 do livro dos Espíritos nos fala que não é dado ao homem conhecer tudo ainda deste planeta. Então a gente fica naquelas filosofias que eu não apoio, minha parte não é filosófica, mas a gente acaba entendendo que, como o Espiritismo é filosofia, ciência, moral, religiosa, a gente não pode escapar de algumas considerações desse sentido. E a questão 628 do livro dos Espíritos ainda traz uma outra informação interessante. Ela nos diz que a verdade é como a luz. Ela não pode ser dita de uma vez, senão ela ofusca, ela pode nos cegar. Então é importante que cada coisa seja feita lentamente e a seu tempo, à medida que realmente tenhamos condições de assimilar. E aí que a sociedade, através dos tempos, tem mudado e tem mudado muito. Então, vamos dizer daí, dá um passe nele que o instante ele entra no instante resolve o problema. Se você estiver chegou. Eu queria dizer a vocês que eu nasci em 1949, portanto eu tenho
Não, até agora. Deixa essa janela realmente. Agora, descer. Isso. Pronto. Eu acho que agora ele está. Ah não, melhor ficar alguém aí para. Ele não é. Por isso que eu queria deixar o meu notebook aí, que ele é. Esse programa já é bem mais avançado. Mas, gente, eu nasci em 1949, eu nasci numa cidade do interior da Paraíba. Não foi nem na cidade, foi no sítio. E onde eu nasci não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Era um ambiente absolutamente ausente de tudo. E quando a gente tem uma pergunta dessa, haverá uma nova sociedade, a gente, para responder, a gente tem que avaliar o nosso passado. Porque o Espiritismo é isso, é ver o ontem, procurar o hoje, porque o Espiritismo, ao contrário de outras filosofias ou de outras religiões, ele não faz profetismo. O Espiritismo diz, Emmanuel diz, que nosso amanhã depende do nosso hoje. Que as nossas sombras de hoje são frutos do passado, mas nosso amanhã pode ser preparado agora. A própria ciência cabalística e judaica, ela diz que sábio é aquele que pode prever o amanhã. E quem pode prever o amanhã não faz bobagem no presente. Essa é a grande questão. Então, ou seja, nós criamos o nosso futuro. E daí porque a gente começa a perguntar, quando a gente vai estudar, onde estão essas sociedades? Onde estão os egípcios com sua cultura, com suas pirâmides, com todo aquele progresso? E a sociedade ugarítica, que tanta cultura, tantos princípios legais, inclusive 2 deuses judaicos são ugaríticos. Era, que foi aceito como Deus, um Deus, vamos dizer assim, superior, e ao mesmo tempo Baal, que foi um Deus condenado pelo profeta Elias, que não ficou dentro do judaísmo, mas veio da sociedade ugarítica, que absolutamente não existe mais. Onde estão os mesopotâmicos, a sociedade grega, a sociedade romana tão poderosa, tão dominadora? Onde é que está? Acabou-se tudo. E eu sou do tempo, dá uma passadinha aí, por favor. Eu, nesses meus 61 anos de vida, eu conheci coisas que eu nunca pensei que ia ver. Porque quando eu nasci, não tinha televisão, não tinha vacina. Eu nunca fui vacinado na minha infância. Eu tive parotinite, cachumba, varíola, tudo ao vivo e a cores. Quer dizer, eu sou autoimune, nunca tomei vacina, nem contra pólio, nada disso. Não existia comida congelada, não existia geladeira. Depois surgiu no interior uma geladeira a gás. Eu não conheci fotocopiadora, lente de contato, pílula anticoncepcional. Tudo isso eu vi nascer. Na minha época não existia. Não existia radar, cartões de crédito, raio laser, ar-condicionado, lavadora, secadora, e a gente pensando como é que se vivia sem isso aí, né? Que hoje nós praticamente somos escravos de tudo isso. Como não tinha chegado à Lua, quando não chegou à Lua em 1969, eu fazia o ginásio, olha, eu vivi de pé. Não havia microcomputadores, nada disso, nem macro. A gente ouviu falar do computador da NASA e do computador que teve em São Paulo, no metrô, lá no Paraíso, que em 1975 foi feito um prédio para se colocar o computador. Você que é lá de Pelotas, lá na frente, deve saber disso. Nós íamos visitar no domingo o prédio do computador e com certeza não tinha o recurso que tem um notebook desse. Ok? Pode passar. Não se conhecia telefone sem fio, mesmo celular. Eu vi nascer tudo isso. Rádio FM, nossa, a primeira rádio FM que eu vi foi em São Paulo em 1975. Eu já tinha aproximadamente 26 anos. Foi quando eu vi a primeira. CD, DVD, máquina de escrever elétrica, eu vi nascer. Calculador de notebook, não era isso aqui não. Era um caderno, um livreto de anotações. Nós tínhamos para chamar notebook, era um caderno de anotações.
Não existia nada digital, cafeteiras automáticas, micro-ondas, nem rádio relógio, despertador, nada disso. Aí você diz, nossa, o senhor é velho, né? Não sou tão velho, mas vocês observem que a sociedade muda constantemente. Quem foi da nossa época, se a gente falar hoje em Cuba Livre, a sociedade não sabe o que é isso. Os jovens não sabem o que é Cuba Livre, não sabem o que é assustado, não sabem o que é eletrola, que era uma rádio vitrola que a gente levava a fazer com os nossos, aquele long play daquela época, né, fazer festa assustado com os fibres, cantar seus buquetes, né? Quer dizer, tudo isso eu tive a felicidade de ver. Não existia nem videocassete, nem filmador de vídeo, fotos instantâneas, nem colorida. Não existia bebê de proveita, clone, células tronco, etc. Não existia nada. Ou seja, se a gente olha para trás, a gente vê que a sociedade mudou seus conceitos, mudou a sua cultura, mudou a sua ciência. E o Espiritismo está nesse contexto, porque quando se fala de bebê de proveita, células troncos, clonagem, as religiões ficam todas horrorosas, com medo das consequências disso. Para o Espiritismo isso não tem problema nenhum. A clonagem vai explicar exatamente a identidade dos espíritos, mostrando que cada espírito é um corpo preciso. Porque se a gente clonar o André Luiz, esperando que ele seja, se um já faz esse movimento todo e já atua, dois seriam muito melhor, muito mais preciso. Então clona. O que vai acontecer? A gente vai clonar o corpo, o espírito não. E a gente pode ter o sabor, com todo respeito, de vir o André Luiz, que gosta de corte costura, de confeitar bolo, tá certo? Não tem nada a ver com o espiritismo, nem com o futebol, nem nada. A praia dele é outra, porque a gente clonou o corpo e não o espírito. Então, o espiritismo está pronto para essa ciência. E as células tronco, por exemplo, estão nos trazendo hoje a felicidade, não mais de clonar você, mas clonar os órgãos. E a gente, com o órgão clonado, o que é que vai acontecer? Você tem um infarto com 50 anos, você não vai inserir mais células tronco do seu organismo, mas você tem um banco de dados no laboratório que você vai inserir células tronco do seu cordão umbilical e da sua placenta, ou seja, você com 50 anos com o coração de um guia. E se você extrapolar isso para a pele, as meninas de 80 com pele de 15, né? E vai por aí afora. Depois que clonar todo o organismo, a gente vai ter uma longevidade maior e, consequentemente, o princípio da lei do progresso, da evolução, vai ser mais consubstanciado, que já é pregado pela ciência espírita. Então, você veja que tudo depende do momento, da forma como a gente vê. E aí seria uma felicidade. Agora tem que ser no peito, na raça. Não tem problema não, a gente vai desobsediando aqui ainda. Não, quando ele nasceu não tinha luz. Voltei para casa. Estou em casa. Então, pessoal, nesse contexto, a gente sabe o quanto a doutrina espírita nos dá base científica para entender essas mudanças, entender essas alterações. Mas e a nível, a partir daí, nós entramos diante de um novo parâmetro. Nós temos que olhar e consultar o Evangelho dentro da nossa pergunta. Haverá uma nova sociedade? Quem responde isso? Jesus. Num princípio teológico chamado escatologia. O que é escatologia? Essa palavra vem do termo grego. Escato significa final, último, término. Portanto, a escatologia estuda as coisas que acontecerão no final dos tempos. Não é, veja bem, eu não estou falando no final do mundo, porque todo mundo fica esperando que o mundo vai se acabar. Eu estou falando no final dos tempos. Esse tempo que nós temos aí, com toda essa evolução que nós falamos, demonstra Kardec
que eu aconselho, já que a energia faltou, a você ler um capítulo chamado Os Tempos São Chegados. Acho que é o último capítulo da obra A Gênese de Allan Kardec. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Maravilhosamente. Até melhor sem isso. Então, você chegou só para me dar apoio. Então leiam Os Tempos São Chegados. Kardec fala o seguinte: que a sociedade, até o presente, ela evoluiu cientificamente. Mas está na hora da gente refletir nos nossos conceitos e trabalhar pela nossa evolução moral, que é o que está realmente faltando o equilíbrio da sociedade. E a escatologia, que fala das coisas que acontecerão no final dos tempos, vocês podem ler lá no Apocalipse, capítulo 8. Você lê alguns profetas que falam a mesma coisa. Kardec fala na Obras Póstumas, lá tem uma citação, e segundo ele, quando chegar o momento de transição, que segundo a Gênese nós já estamos vivendo esse momento, estão chegados os tempos. Quando acontecer essa mudança, aqueles que aceitaram a mensagem de Jesus permanecerão na Terra. E dentro da lei do progresso, a Terra será um planeta, não mais de expiação e prova, mas um planeta de regeneração. Compatível com o que Jesus nos promete em Mateus capítulo 5, no seu famoso sermão do manso, que os mansos herdarão a terra. De forma que aqueles, segundo a doutrina espírita, que comungaram com a reforma interior, com a melhora, com o amor próximo, com a fraternidade, com um desprendimento em favor do outro, esses viverão aqui. E os que não, o Apocalipse diz que será destruído 1/3. Aliás, 2/3 da população será destruída, ficará apenas 1/3. Ou seja, nós temos aí, segundo as estatísticas e as análises de Emmanuel, do próprio Chico Xavier, um capítulo chamado Planeta Chupão, uma obra que ele lançou, e ele fala, como fala também Ramatiz, em algumas de suas obras, que esse texto não é um texto dos encarnados. Nós temos no planeta Terra, 30 bilhões de espíritos. Hoje estão encarnados apenas 6 bilhões e meio. Seria quanto? Aproximadamente 1/3. Não é 1/3, é 1/5. E se só vai ficar 1/3, esse 1/3 vai ser visto entre os desencarnados e os encarnados que aqui se encontram. Se a gente começar a fazer a conta desses 6 bilhões e meio que nós somos, em torno de 30, nós precisaríamos, seria em torno de 10 bilhões de espíritos, mais ou menos, que ficarão no planeta Terra, mudado, renovado, sintonizado com o Evangelho. Essa sociedade será uma sociedade não igual a que está aí. Não é essa sociedade que nós vivemos, com muita violência. Por quê? Porque no Apocalipse, Jesus traz algumas informações interessantes. Ele coloca, para a nossa reflexão, 2 informações que estão no capítulo 21 do Apocalipse. Porque todo mundo que lê Apocalipse considera o Apocalipse uma obra dantesca. Quando a gente fala em Apocalipse, todo mundo só pensa em coisa ruim. Mas as 2 frases mais belas que o Apocalipse tem, Jesus coloca lá no capítulo 21, é que Deus enxugará toda lágrima. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo aí vai passar. Haverá um novo céu e uma nova terra. É uma outra informação que está no Apocalipse que a gente não lê e não gosta de observar. Mas ali tem essas 2 informações que eu considero importantíssimas para a nossa reflexão. Se Deus vai enxugar toda lágrima, se haverá um novo céu e uma nova terra, naturalmente e consequentemente será com uma nova sociedade. E não pode ser com essa que está aí. E Kardec coloca na Gênese que essa transição vai se dar lentamente, não é uma coisa abrupta. Espíritos
renitentes, que não sintonizaram com o Evangelho, não reencarnarão mais no planeta Terra. E essa mudança vai acontecer lentamente, até o ponto em que realmente tenhamos um novo céu e uma nova terra, com Deus enxugando todas as lágrimas, e a terra será realmente, como Jesus prometeu, um planeta de paz. Então, não há motivo para pânico, para ninguém achar que isso vai acontecer do dia para a noite, nem se marca a data. Porque tem um filme aí de 2012 que está apavorando as pessoas. Tem gente fazendo conta, só tem agora um ano quebrado, etc, etc. Mas tem um sermão escatológico de Jesus, que é o capítulo 24 e 25 de Mateus, se vocês quiserem ler também depois a título de informação. Ele fala dos sinais dessa época. E os sinais nós estamos vendo. Pai contra filho, filho contra pai, rei contra rei, nação contra nação, maremoto, terremotos, erupções vulcânicas, tudo que Jesus coloca em Mateus 24 está lá. Mas quando ele, saindo do templo, ele olha, quando você chega hoje em Israel, no famoso muro ocidental, que é o que restou do templo, Jesus diz assim: aqui não restará pedra sobre pedra. E os discípulos preocupados, quando ele começa a dizer, quando chegar a hora, quem estiver no campo não venha para a cidade, quem estiver na cidade não venha para o campo, quem estiver no campo não vá para as montanhas, quer dizer, de uma certa forma, as pessoas se apavoram achando que vai ser uma catástrofe tão rápida como o filme de 2012, que não vai dar tempo para nada. Mas o que Jesus quer dizer com essa passagem, na nossa humilde interpretação, é que quando chegar o momento, não devemos mudar as nossas convicções. Permaneçamos fiéis ao Evangelho. Não mudemos as nossas convicções. Não façamos as coisas porque os outros assim fazem. Essa realmente é a grande colocação de Jesus. Mas os discípulos, como todos nós somos curiosos, perguntaram: mestre, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Jesus deu todos os sinais. E aí vem a resposta para todos nós: a ninguém é dado saber o dia nem a hora, nem o Filho do Homem, mas só nosso Pai que está no céu. Então nós teremos realmente uma mudança social, uma mudança de valores, que segundo o livro dos Espíritos, a Gênesis, desculpe, será uma mudança moral. Intelectual nós já temos, a ciência já avançou realmente muito, o homem já evoluiu muito materialmente, está precisando evoluir cientificamente, agora está faltando a evolução moral. É preciso que o homem descubra o valor da fraternidade, da vivência do Evangelho. E essa é uma solicitação muito importante, porque nós somos fadados, como colocou muito bem aí o Dr. Homero, a evoluir, a atingir a perfeição. Porque o próprio profeta Ezequiel, ele fala lá no seu capítulo 33, versículo 11, que Deus não se compraz com a perda do ímpio. Ele quer que todos se aperfeiçoem, todos cheguem a um estado de perfeição. E que quando Deus quer, e quando existe à disposição, logicamente, o livre-arbítrio realizado e a seleção natural que haverá no planeta, nós teremos, com certeza, baseado na Gênesis, baseado no Apocalipse, e baseado em outros estudiosos, outras informações do próprio Emmanuel e outros espíritos, nós com certeza viveremos num mundo de harmonia e de paz. E a nossa sociedade será uma sociedade fraterna. Se nós refletirmos um pouco o que está aí em termos de sociedade, de violência, de drogas, a própria sociedade vai vomitar tudo isso. Será uma questão de tempo. O homem não vai querer esse tipo de estado para a sociedade sempre. Não haverá tempo, com certeza, para aqueles, não haverá tempo e não haverá lugar. Para aqueles, como muito bem diz Emmanuel, e como diz o próprio Jesus, para aqueles que não viverem no Evangelho. Todos nós temos que, independente de religião, vivermos a fraternidade, vivermos o amor, vivermos a busca da paz com o nosso semelhante. Porque Jesus alerta que os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus.
ele não cita religião, ele cita espiritualização. Aqueles que buscarem a paz, com certeza, serão chamados filhos de Deus, encontrarão a paz. Quando ele se refere aos romanos que escravizavam aquele povo naquela época, que ele está lá no mundo das bem-aventuranças, ele vê o romano matando, escravizando, deixando pessoas na orfandade, e o conselho que ele dá para as pessoas que estavam ouvindo ali às margens do mar da Galileia é exatamente isso. Os que promovem a vida receberão a vida. As traduções não são muito fiéis e colocam que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas o texto original coloca exatamente: os que promovem a vida receberão a vida. E quem promove a vida e recebe a vida é exatamente aqueles que permanecerão no planeta Terra. Porque a lei do progresso, as classificações do planeta segundo a religião espírita, os planetas passam por várias etapas. A Terra hoje é um planeta de expiação e prova, mas passará para um planeta de regeneração. Classificando Kardec o planeta de expiação e prova, aqueles que o mal ainda sobrepõe o bem. No planeta de regeneração será exatamente o inverso. O bem sobreporá o mal. E nós sonhamos e torcemos e solicitamos e concitamos a todos os presentes a promoverem a paz, e com certeza nós viveremos uma sociedade mais fraterna, mais amável e uma sociedade diferente da que vivemos hoje. Agora, não cobremos absolutamente nada dos outros. Façamos a nossa parte. Porque a doutrina espírita nos ensina que é mudando a gente mesmo que a gente muda a sociedade. Quando João fala no deserto, mal traduzido, arrependei-vos, ele usa um verbo, techuvá, e techuvá não é arrepender. O verbo chuva em hebraico significa voltar para dentro de si mesmo. Techuvá é uma espécie de volta para o nosso interior pessoal. Portanto, baseado no que ensina a doutrina, é a reforma íntima, a reforma interior. E se você se reformular interiormente, com certeza você mudará o mundo e nós teremos essa sociedade justa, fraterna e que viverá em paz quando o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração. Nós não podemos dizer quando, mas até lá trabalhemos com certeza fazendo a nossa parte por um mundo melhor. Que Jesus fique com todos. Muito obrigado. Até a próxima.